Boa noite! Estamos ao vivo para uma edição especial do Café com Psico. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental e TEA, né? A saúde mental em crianças e adolescentes, aproveitando a oportunidade do Setembro Amarelo, mas essa é uma luta constante para quem trabalha com TEA, para quem trabalha com saúde mental. Hoje nós vamos falar com a psicóloga Carla Cândido, uma pessoa super especial, a qual eu admiro muito o trabalho dela. Ficaremos no mesmo esquema, tá? Quem tiver dúvida vai colocando nos comentários. A gente vai conversar um pouquinho, a Carla vai se apresentar. Eu vou chamar ela ela já tá por aqui. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela e depois a gente vai conversando, né? Batendo um papo sobre todas essas questões que envolvem tanto o meu trabalho quanto o trabalho dela. Beleza? Posso te chamar, Carla? Vamos lá. Convidei. Vamos ver se a gente consegue. Oi, como você tá, linda? Boa noite! Boa noite! Que mulher linda, que arrasa! Oh, meu Deus, muito obrigada. O dia foi intenso por aqui hoje. Acompanhei nos stories. Já tô ansiosa, viu? Outubro sai. Mas vai rolar para todo mundo? Vai ser online ou vai ser presencial? Então, a revista vai programar algo bem legal aí. Vai circular aqui na cidade e a gente já está programando novos projetos juntas. Somos um grupo de psicólogas infanto-juvenis e aí a gente está realmente se unindo em prol da saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Coisa linda! Espero que eu possa, que abranja outros profissionais, que eu possa participar ao vivo vou para Maceió lindamente. Oh, coisa boa! A Bahia é bem aqui, Paulo Afonso é um pulo. Venha-se embora matar a saudade da gente. Vou sim. Carla, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira, o que te levou a trabalhar com TEA. Quando eu te convidei, eu imaginei quem eu poderia conversar e só veio você na minha cabeça. Né? Eu sou estudante de psicologia e psicopedagoga, e eu fico ainda meio assim para conversar sobre algumas questões, porque as pessoas ainda confundem, né? Mas, tem uma psicopedagoga falando de saúde mental, como é? Já tá aí no E aí eu disse, não, vou convidar uma psicóloga. E acompanho o seu trabalho, né? Depois a gente viu uma linda coincidência. Depois eu lembrei que eu conheço, eu tô com uma lembrancinha. E a gente acabou estudando juntas, né? Mas eu só pensava em você porque acompanho o seu story, acompanho o seu dia a dia. E vejo, assim, que igual o meu trabalho, né? Em psicopedagogia, mas a gente trabalha falando de intervenção precoce, falando de identificação precoce, de questões comórbidas, de questões que estão relacionadas, atreladas ao TEA, que ninguém fala, né? E que a gente fica ali batendo martelo. Gente, vamos diagnosticar essas crianças, vamos trabalhar direito com elas, porque a gente sabe que existem traços levíssimos que às vezes passa despercebido. Já chegou para mim, inclusive, uma adolescente com TEA, que na época não era TEA, que tinha um diagnóstico de depressão, de ansiedade, fazia uso de um monte de medicação, e no final existia uma questão bem anterior a todas as questões de saúde mental que ele estava passando, né? Então, por isso que é importante a gente militar sobre isso e falar de saúde mental nesse público também. Eu falo demais, você já sabe, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Carla Cândido. Eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, intervenção precoce no autismo, psicomotricidade, terapeuta cognitivo-comportamental e por aí vai, porque aqui a gente não para de estudar, tá? Mas eu trabalho com crianças e adolescentes há quase 15 anos. Estou aí, em dezembro,
completo 15 anos com esse mesmo público, né? E o meu trabalho é além de avaliação das crianças, mas também de intervenção dessas crianças. Quando eu comecei, né, há quase 15 anos atrás, se falava pouquíssimo em intervenção precoce, né? E hoje, ainda bem, a gente já vê isso acontecendo com uma assiduidade muito maior, né? E a gente fica muito feliz. Porém, a gente entende que a gente precisa falar ainda mais, porque as crianças que têm qualquer atraso no neurodesenvolvimento precisam dessa estimulação o mais precoce possível. Então, por aqui, eu tenho uma clínica de psicologia, não trabalho mais sozinha, tenho profissionais comigo, psicóloga, assistente terapêutico. Então, a gente está montando uma equipe bem bacana para trabalhar especificamente com esse público, né, na intervenção, na avaliação. E aí a gente vem, né, durante esses anos todos, construindo uma história aqui de amor com o TEA. Eu posso dizer que não fui nem eu que escolhi o TEA, foi o TEA que me escolheu. Porque lá atrás, né, se falava muito pouco sobre isso. O meu primeiro trabalho foi com crianças com deficiência, né? Então, toda uma caminhada, e aí o TEA veio junto. Eu não atendo só TEA, né? Eu atendo também TEA. E aí eu fui vendo a necessidade de não só intervir, mas de avaliar, né? Uma boa avaliação vai me dar condições de fazer um bom planejamento terapêutico e, assim, uma boa intervenção. Uma coisa sem a outra não funciona, né? E aí, isso a gente foi descobrindo na prática. Então, os estudos giraram em torno disso e ainda giram em torno disso, porque cada hora sai algo novo, né? Para a gente fazer, tanto em avaliação, como recursos padronizados novos, como em intervenção, como maneiras de intervir mais precocemente. Então, a minha atuação aqui no estado de Alagoas, no município de Maceió, é dessa forma. Lindamente, né? E eu já estou bem ansiosa. Já coloquei lá no comentário quando você disse que ia ampliar, né? Já estou doida para ver tudo pronto, porque a gente sabe, né, o quanto de sonho, de trabalho que tem lá atrás, né? Às vezes a gente nem sonha com as coisas que vão acontecendo e acontecem. Né? Então, já estou bem ansiosa para ver. Quem vê a ampliação hoje, sabe, Ju? Quem está acompanhando os stories, que vê a ampliação, não tem noção de quantos anos, né, de estudo, de dedicação, de abdicação. Porque eu costumo dizer assim, que eu vivo a clínica muito intensamente. Né? Olha, terça-feira à noite a gente está aqui, né? Falando de clínica. Então, assim, eu durmo e acordo pensando na clínica. E tem sido assim ao longo desses 15 anos. Né? Eu passei por lugares que eu olho assim, a vida, né, profissional de alguns colegas, e eu sei que poucas pessoas gostariam de ter passado. Mas isso para mim é motivo de grande honra, porque me gerou muito aprendizado. Né? Eu trabalhei 8 anos no SUS, 9 anos no SUAS, e por aí a gente vem, né, fazendo história. Né? Então, a ampliação da clínica é a concretização de sonho mesmo, de um trabalho feito com muita responsabilidade, né? De pais que acreditam na minha forma de trabalhar e que vêm apostando, né? Confiando os tesouros deles a mim. E eu fico muito, muito feliz com isso. Sim, sim. Além de falar de você, eu quero que você fale um pouquinho, né? Já tem gente aqui perguntando coisas nos comentários. Eu sou toda atrapalhada, mas hoje eu vou fazer certinho para não atrapalhar. Hoje eu vou tentar fazer certinho. Você vai falando, eu vou filtrando aqui os comentários e depois vou fazendo as perguntas para você, porque eu sei que quem está falando, a gente fica um pouco perdida para acompanhar os comentários, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre TEA, sobre os critérios diagnósticos, sobre essa identificação precoce, né, para depois a gente caminhar para a saúde mental em si, tá bom?
Quando a gente fala em autismo, né, ainda bem que hoje em dia os grandes veículos de comunicação vêm fazendo isso, né, com uma frequência muito maior, né? Mas se a gente pensar na história do autismo, né, lá atrás, em 1943, começou-se a falar de autismo. A gente tinha um caso raro, né, digamos assim. E hoje a gente tem uma estimativa muito alta, né? A gente tem aqui no Brasil na faixa de 1 a cada 58, né, pessoas com o diagnóstico de autismo, e a gente tem visto já em outros países uma estimativa ainda maior. Por exemplo, no Japão, a gente já tem uma estimativa de 1 a cada 32 crianças. Então, assim, falar de autismo é uma necessidade e é uma realidade, né? A gente insiste muito nisso. Tem uma coisa importante que eu não sei se você escuta aí, provavelmente você escuta. Parece que os casos de autismo aumentaram. O que você acha sobre isso? E a gente sempre escuta, né? É tanta criança com autismo hoje, o que está acontecendo? De fato, né? Esse é um comentário que a gente escuta. E, assim, isso acontece porque mais profissionais estão se capacitando, os olhares estão ficando mais atentos, e aí, com certeza, os diagnósticos vão aumentar, né? E muitas vezes, mesmo que não haja diagnóstico, a nossa orientação é que haja a intervenção precoce, né? Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se nasce, né, é um funcionamento. Autismo quer dizer um olhar mais voltado para si. Então, a gente tem critérios diagnósticos, né? O DSM-5 ele traz os critérios e a gente segue fielmente na hora de fazer um diagnóstico. Uma avaliação neuropsicológica nos dá essa condição, né, de chegar a esse diagnóstico, apesar de que, hoje, Ju, o ideal é que nenhum profissional faça um diagnóstico desse sozinho, né? O ideal é que as profissões elas possam conversar entre si para que a gente chegue a um diagnóstico de maneira mais segura, né? Porque uma criança no espectro do autismo, ela vai ter alterações em várias habilidades, né? Então, o desenvolvimento é afetado. Então, quanto mais profissionais que atuam com a criança possam avaliar essa criança, possam observar de perto, melhor nós vamos chegar a um diagnóstico, né? Não poucas as vezes chegam casos para mim assim, Carla, mas eu fiz uma avaliação neuropsicológica e a profissional disse que não é autismo, descartou o autismo. E aí, quando chega para mim, Ju, obrigatoriamente, independente de quem tenha vindo, isso é uma conduta minha, eu vou fazer a minha avaliação, né? Eu entendo isso por diversos fatores. Um é que, assim, eu não sei exatamente o que o meu colega aplicou, eu não sei como era a condição do ambiente que ele estava, e nem como aquela criança estava naquele dia, porque também tem isso, né? Às vezes o que uma criança não, mostra para um profissional, não mostra para outro, e por aí vai. Então, todo paciente que chega até mim, eu inicio com uma boa avaliação. Essa avaliação, eu tanto vou usar instrumentos para quantificar, né, o desenvolvimento dessa criança, porque nós temos marcos no desenvolvimento, como eu vou fazer também de forma qualitativa. Então, a avaliação neuro, ela é quantitativa e qualitativa. Como assim, Carla? Qual é a diferença? Na quantitativa, como eu falei, a gente vai usar instrumentos padronizados, validados aqui no Brasil, que são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia. E na avaliação qualitativa, eu vou brincar. Eu vou observar essa criança livremente, brincando comigo. É claro que a clínica, né, o consultório, ele é um local, como é que eu posso dizer, organizado, né? Mesmo assim, a gente faz de uma forma que a criança fique mais livre, que ela explore aquele local, vou seguindo a liderança dessa criança e entendendo o funcionamento dela. Então, para fazer uma boa avaliação, eu preciso, a primeira coisa,
entender de desenvolvimento infantil. Uhum. Porque brincando, quando eu entendo de desenvolvimento infantil, eu sei se aquilo que ela está fazendo é esperado para a idade dela ou não. E nesse brincar é que a gente vai percebendo se realmente aquela criança está atingindo os marcos que são esperados ou não. E aí eu vou somando a minha avaliação quantitativa, o meu brincar. Fora isso, eu também solicito que os pais me enviem vídeos de ambientes naturais, né? De coisas que acontecem em casa, da rotina. A gente vai avaliando tudo o que acontece no dia a dia da criança para só então chegar realmente a uma sugestão, a uma hipótese diagnóstica, ou se não chegar ainda ao diagnóstico de fato, mas mostrar a esses pais se há uma necessidade de intervir mesmo antes de se fechar um diagnóstico. Então, eu começo sempre por uma boa avaliação. Concluindo essa avaliação, eu converso com os pais e aí a gente vai montar juntos um planejamento terapêutico individualizado. E aí sim, a gente vai começar a intervenção. É aí que entra, né, o modelo Denver de intervenção precoce, que é o nosso queridinho, né? Justamente por pegar esses pequenininhos aí até 5 anos. Então, a gente vai construir esse planejamento baseado naquilo que já era para a criança estar fazendo e que ela não faz ainda. E aí, a nossa intervenção de maneira intensiva, não adianta você fazer uma sessão por semana. Imagina, Ju, a gente ir para a academia uma vez por semana. Será que a gente vai conseguir estar com o corpo legal, né? De jeito nenhum. Muito dificilmente. Imagina quando a gente fala de cérebro em desenvolvimento. É como se fosse, como eu ouvi uma colega falar, e eu reproduzo, porque adorei a explicação, uma massinha de modelar. A molinha ali, assim que você abre, que você aperta, ela tá gostosa de manipular. Assim é o cérebro das nossas crianças, né, até 5 anos. Então, quanto antes a gente puder intervir, mesmo sem fechar um diagnóstico, mas observando que aquele desenvolvimento está com atraso em algumas habilidades, melhor vai ser o prognóstico para essa criança, né? Então, a gente entende uma intervenção com crianças no espectro do autismo dessa forma: avaliação quantitativa e qualitativa, planejamento terapêutico individualizado e aí a intervenção de maneira intensiva, clínica, casa, escola, demais terapias e por aí vai. A gente só não pode perder tempo. Tem uma coisa importante que você falou, que é a respeito do diagnóstico, desse fechar diagnóstico, que tem muita gente que espera o médico fechar o diagnóstico. Não espera, gente, corre, vai fazendo as avaliações, vai fazendo as intervenções, porque às vezes nesse caminhar a gente vai encontrando algumas coisas que ajudam a esse fechar, já que existe uma busca, a gente sabe que existe. A gente bate no martelo, não procura um nome, não coloca na caixinha, mas a gente sabe que a angústia de muitas famílias é saber o que está atrás de alguns comportamentos, de alguns déficits. Mas a gente vai, muitas vezes, no caminho da estimulação e da intervenção, encontrando pistas que levam para esse nome, né? Exatamente. Eu costumo dizer aos pais assim, sabe? Que o diagnóstico ele é um caminho. É claro que enquanto família, enquanto profissional, a gente quer chegar ao diagnóstico até para diminuir essa angústia que os pais sentem, né? Sim. Mas diagnóstico não é sentença. Não vai ser jamais uma sentença, né? Então, a gente busca o diagnóstico para nortear o nosso trabalho, né? Mas a criança, ela vai ter muito a descobrir no caminho, nesse percurso, como você falou, da intervenção. Hoje, Ju, eu já fico muito feliz porque os profissionais da medicina, pelo menos aqui de Maceió, os que eu trabalho, né, a gente sempre interage bastante e dificilmente hoje eles fecham o diagnóstico sozinho.
já entra em contato. Carla, me fala o que é que você percebeu, o que é que você observou, e aí a gente vai trocando essas informações para que, como eu falei anteriormente, mais profissionais, com seu olhar atento, aquele feeling mesmo, baseado sempre nos critérios diagnósticos e não no que eu acho, né? E aí a gente juntos possa chegar a um diagnóstico, porque imagina que um diagnóstico é algo muito sério de se fazer, né? Eu, particularmente, tenho muito respeito, né, pela avaliação neuropsicológica, porque eu sei que os pais que me procuram, eles vêm cheios de angústia, eles querem uma resposta, então eu não tenho pressa para fechar diagnóstico, sabe? Para sugerir qualquer hipótese diagnóstica, porque eu entendo que tem muitos fatores associados e quanto mais essa criança puder ter profissionais intervindo, profissionais juntos, trazendo para essa família, para essa criança o que ela precisa, a gente vai poder fazer um diagnóstico com mais tranquilidade, com mais certeza, e aí sim, realmente, ensinar essa família, né, psicoeducar essa família em cima desse diagnóstico, mas sem pressa, sabe? Sem pressa, eu digo, para diagnóstico, isso não me impede de intervir. Exatamente. Aquela história de que vamos esperar o tempo da criança, não, isso já passou, por favor, não cometam essa falha, né? Perceber o que está aquém, vamos intervir. Agora, o diagnóstico, nem sempre a gente vai fechar naquela avaliação inicial, mas isso não me impede de fazer um planejamento terapêutico e começar a intervenção. Com certeza. Outra coisa que você mencionou lá no comecinho é que o autismo é um espectro. Por isso que a gente não fala mais, o novo DSM não fala em autismo infantil, que a gente ouvia muito falar antes do DSM-5, né, em autismo infantil. Às vezes a gente, pela prática, pelo hábito, a gente acaba falando autismo, mas é um transtorno do espectro do autismo. Então, como é um espectro, existem várias nuances. E aí eu queria que você falasse dessas nuances, para a gente entender tanto as famílias quanto os profissionais, porque você falou de descartar diagnóstico. E às vezes a criança, ela se enquadra, vou dizer se enquadra, mas é só uma questão técnica que a gente usa, né? Dentro daqueles critérios, mas tão sutilmente que quem não tem experiência clínica com TEA descarta as possibilidades, né? Então, o que você falou do vídeo, eu faço demais, eu peço vídeo, eu peço foto. Quando é adolescente, eu peço vídeo enquanto criança, foto de criança, para a gente perceber essas nuances. Porque, às vezes, a criança não apresentou. A gente vê que o autismo, né, TEA, está muito atrelado ao atraso da fala. Quando está com a fala atrasada, os pais começam, os profissionais, olha, é autismo. E aí, é uma militância minha aqui, principalmente na minha cidade, de fazer o diagnóstico diferencial. Porque tem coisa que parece que é, mas não é. E tem coisa que a gente nem espera as sutilezas dos comportamentos, né? Existem nuances, assim. Eu falei com a mãe esses dias, é uma pincelada de tal traço, né? Então, às vezes, é tão sutil que o profissional, até os pais descartam, dizem assim, é só uma criança que tem um comportamento, é o jeito dele. E aí, eu queria que a gente falasse sobre essas nuances para a gente caminhar para falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. Então, quando a gente fala no espectro do autismo, o próprio nome espectro já traz a noção de uma abrangência muito maior. É claro que existem alguns critérios que são específicos, né? A gente vai perceber, sim, uma alteração na linguagem, alteração do comportamento mais repetitivo, estereotipado. Então, assim, a gente tem coisas, sinais que são bem característicos. Mas como você bem falou, Ju, existem muitas sutilezas. Então, às vezes, as pessoas ainda esperam
que haja aquele comportamento bem caricato, sabe? Bem típico. E muitas vezes não é assim que vai aparecer para a gente, né? Há 10 anos atrás, a gente encontrava, por exemplo, crianças que tinham estereotipia muito mais frequentemente do tronco, né? Isso. Esse balançar no tronco. Hoje em dia, a gente quase não vê, né? Mas a gente vê o flap, a gente vê a pontinha de pé, a gente vê uma rigidez cognitiva. Então, assim, é algo muito mais abrangente do que o que se falava lá atrás. Então, é importante que o profissional que vai realizar o diagnóstico seja um profissional que realmente conheça de desenvolvimento infantil e das suas alterações. Porque quando eu conheço as alterações, quando eu realmente sei o que é esperado para aquela idade e percebo que a criança não faz, isso me leva a investigar vários transtornos, inclusive o autismo. E aí a gente vê também uma incidência muito grande das comorbidades, né? Uma incidência alta de autismo com TDAH, autismo com deficiência intelectual, né? Então, assim, são vários transtornos comórbidos e, às vezes, a pessoa que realmente não está no dia a dia, na prática, né, com pessoas que fazem parte do espectro, elas veem o TDAH, mas não veem o autismo. Ou veem a deficiência intelectual, mas não veem o autismo. Né? Então, é por isso que eu falei que eu sempre começo com uma boa avaliação. Né? Exatamente. E aí sim eu vou saber se essa pessoa faz parte desse leque, né, desse espectro, ou não. Sim. Inclusive, quando a gente fala em marcos do desenvolvimento e atingir os marcos do desenvolvimento, vai na cabeça de muitas pessoas que a gente está falando só de dificuldade, ou que a gente está falando só de déficits em comportamentos e em habilidades. Mas a gente precisa prestar atenção em comportamentos, em habilidades excessivas. Então, existem os marcos do desenvolvimento para a gente se basear se essa criança está em déficit ou se essa habilidade está em excesso. Então, às vezes a pessoa... Teve uma mãe que perguntou esses dias falando sobre a questão da inteligência. Mas ele é muito inteligente. A gente já descartou o autismo. Mas a TEA, a inteligência não é critério diagnóstico para o TEA, se ela está acima ou se ela está abaixo. Justamente porque a gente vê essas nuances de comportamentos em si, né, de habilidades. Então, habilidades artísticas, habilidade com música, com desenho, na fotografia. Então, a gente precisa entender que, primeiro, a habilidade, a inteligência é um construto que tem várias nuances e que o TEA é um transtorno que demonstra habilidades em nuances também, desde déficits quanto excessos, né? Isso. Hoje eu estava ouvindo, até recomendei, né? Postei aí falando de... Eu ouvi um podcast que é feito por 3 pessoas que têm o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, e eles falam muito do hiperfoco, né? O hiperfoco é sempre uma discussão constante. Ai, Carla, eu tenho que desviar a atenção dele por conta do hiperfoco e tal. E essas 3 pessoas, 3 adultos já, né, falando que até receberam um diagnóstico tardiamente, e aí falando da questão da intensidade. Eles têm uma habilidade específica a mais para uma área e que acabam ficando com uma frequência muito alta naquilo. Então, por exemplo, uma das pessoas lá falavam da questão da habilidade musical. Aí ele disse assim, eu escutei uma determinada música em 2 dias 94 vezes. Né? Então, assim, percebam que existe uma questão da intensidade, da frequência com que algumas coisas acontecem. Não é esperado que uma pessoa que não tenha um transtorno escute uma única música, durante 2 dias, pelo menos 94 vezes. E ainda saber que ouviu 94 vezes. Exatamente. Que ainda contar, né? Que a gente sabe, eu estou escutando demais essa música.
né? Isso. Mas de quantificar a gente não consegue. Assim, a gente não. Normalmente a gente nem Quem não se tem percebe. Isso, ignora. A gente vai fazendo muitas outras coisas e não só ouvia música. E ele dizia, a intensidade é tanta por conta do hiperfoco que ele não conseguia parar de ouvir. Então, como você bem falou, Júnior, a gente não está falando só de déficits, só do que ele não consegue fazer, mas do que é feito em excesso, né? Do que é feito de uma única forma, do que tem rituais, né? E aí, quando se tenta modificar aquilo ali, se tem alterações de comportamento. Então, por exemplo, na criança, a criança tende a brincar sempre daquela mesma forma. Quando você vai tentar brincar de uma outra forma, vem o que a gente chama de estouro do comportamento. Uhum. Que não é uma birra simples, é algo desproporcional para aquilo que foi feito. Então é como se a criança ela não compreende, eu não sei brincar de outra forma. Então se alguém tenta intervir ali, o comportamento altera. Aí vem um comportamento inadequado. Então tem a ver com a intensidade e com a frequência. Então na avaliação a gente observa tudo isso. Não só o que está faltando, mas o que tem em demasia e aquilo que é rígido. Então, por exemplo, se você faz um caminho, determinado caminho voltando da escola, e aí você muda o caminho, o percurso pelo trânsito, enfim, porque você quis ver a orla aqui como a gente faz sempre, né, ver o mar, tudo bem, a criança que não tem o transtorno, ela pode até perguntar, mas você fez um caminho diferente? Mas passa, curte o caminho, curte o trajeto. A criança no espectro, não. Ela não compreende a alteração do percurso e acaba tendo um comportamento inesperado, inadequado para aquela situação. Mas eu só mudei a rua, né? Então, são questões assim que a gente vai observando. E é por isso que os pais são tão importantes para a gente nesse período de avaliação. Porque a gente vai fazendo perguntas assim, conversando, né, de maneira semi-estruturada, e eles vão trazendo comportamentos para a gente, sem perceber, eles estão nos ajudando a chegar ao diagnóstico. Isso. E isso é extremamente rico, extremamente importante. Então, tudo, quando se fala em desenvolvimento infantil, eu digo assim, ó, tudo, a partir de agora, a partir do momento que vocês chegaram para mim, tudo que acontece com ele para mim é importante. Então, pode encher meu WhatsApp de mensagem, não tem problema. Sim. Ao final dos atendimentos eu vou ler tudo, vou assistir os vídeos, mas tudo passa a ser importante para que a gente realmente chegue ao diagnóstico ou monte um planejamento terapêutico em cima das necessidades atuais da criança. Muito importante. Para a gente falar um pouquinho de saúde mental, porque... eu sou toda atrapalhada, tá vendo? Eu queria que você falasse um pouco, você comentou, inclusive já fui seguida, eu não conhecia o podcast dos meninos. Eu sigo algumas pessoas adultas, adolescentes, que se sentem à vontade em falar, né, sobre o espectro, sobre o transtorno, de como elas se sentem, né? Então, às vezes, a gente vê muito que, você não é autista nos comentários. Você não é autista, você está falando comigo, você está se comunicando, mas existe todo um padrão por trás daquele story, por trás daquele vídeo, que a gente não viu, né? E aí, assim, eu gosto de seguir as pessoas para ouvi-los, né? E quando eu atendo adolescentes, é bem comum dessa questão deles falarem, deles comentarem como eles se sentem, né? Falar sobre os sentimentos é difícil, mas muitas vezes eles trazem exemplos concretos, né? É bem interessante a questão da literalidade, que eles trazem de uma forma também literal, também em imagem, pictório, o jeito que eles entendem uma emoção, o comportamento do outro, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho, que aí você vai ter mais propriedade do que aí eu vou encaminhando para as colegas psicólogas, quando essas questões vão chegando, né? Então, as questões relacionadas à saúde mental de fato, né? De como um diagnóstico ou a falta dele impacta na saúde mental de uma criança, de um adolescente,
E também esqueci a palavra, fugiu. Na predominância de algumas comorbidades com o TEA, né? E falando dessa questão do adoecimento mental mesmo, né? A gente vê muitos adolescentes que são mais ansiosos, muitas crianças que são mais ansiosas, aí os comportamentos autorregulatórios são mais intensos, são mais frequentes, precisa lá daqueles brinquedinhos, os fidget toys, para poder se autorregular, ou precisam de outros comportamentos, né? Então, essa parte da saúde mental vai ficar com você. Eu vou só aprender mais hoje. Quero que você fale um pouquinho. Quando a gente fala de saúde mental, né, a gente está falando de um conceito muito mais amplo, né? A própria Organização Mundial de Saúde já reformulou o seu conceito de saúde mental. Hoje não é mais visto como a ausência de doença, simplesmente. Não, muito pelo contrário. Hoje a gente vê que uma pessoa com uma boa saúde mental é aquela pessoa que ela consegue gerir suas emoções, que ela consegue estar em diversas situações, conseguindo se regular. E o que a gente consegue ver, por exemplo, de adolescentes, né, que têm o diagnóstico do espectro do autismo, é justamente essas dificuldades que você colocou, porque é um funcionamento mental, né? Se compreende o mundo de uma forma diferente. Eu acho que não é melhor nem pior, assim como a gente fala de outros transtornos também. Então, mesmo que seja tardiamente, o diagnóstico dá um norte para aquela pessoa, sabe? Eu normalmente, quando faço avaliação de crianças, acabo percebendo também se o pai, a mãe, né, algum familiar também tem alguns sinais que se referem ao transtorno, e eu acabo encaminhando. E quando eu não faço, né, diagnóstico de adultos, eu trabalho com crianças bem pequeninas, até adolescentes com 17 anos, mas é claro que a gente consegue observar nos pais, nos familiares. Então, eu encaminho, antes já dou uma situada do que se trata, né? E aí a gente percebe que quando essas pessoas chegam ao diagnóstico, mesmo que tardiamente, aí é um alívio. É um alívio porque elas começam a entender, poxa, por isso que durante a minha infância eu agi assim, é por isso que na adolescência isso aqui foi tão difícil para mim, né? A gente vê no caso do TDAH, por exemplo, é por isso que eu não consigo sentar, ou eu produzo no meu trabalho, acabo produzindo menos do que o meu colega, porque o meu funcionamento me pede, né, uma autorregulação muito maior do que ele e tal. Então, assim, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de algo muito maior, né? Então, é importante que as pessoas que percebem que o seu comportamento está, digamos assim, diferente, que percebe que precisa de ajuda, que busque ajuda. Hoje a gente precisa cada vez mais desmistificar a questão da ida ao psicólogo, né? Psicólogo não é profissional que atende loucos, né? Não, por favor, né? Da mesma forma, o psiquiatra, não é isso. E eu acho, Ju, que a própria pandemia, ela veio escancarar isso, né? Uhum. Todos nós precisamos estar bem, saudáveis. É interessante que a gente percebe uma alteração física de maneira muito mais fácil. Então, quando a gente, sei lá, está com alguma sensação estranha, a gente procura o cardiologista. Quando está com uma dor na perna, a gente procura o médico especialista naquilo. E por que quando a gente está percebendo que as nossas emoções, os nossos pensamentos não estão saudáveis, por que a gente não procura um profissional de saúde mental, né? O psicólogo, o psiquiatra? Porque, infelizmente, ainda tem um estigma com relação a isso, mas isso vem diminuindo. E a própria pandemia veio mostrar que a gente precisa falar de saúde mental. Né? O Setembro Amarelo, aí, que já vem há alguns anos sendo divulgado, a gente está fechando o mês de setembro, né, falando sobre isso. A gente vê uma incidência muito alta de pessoas que cometem suicídio no mundo. Né? E a gente precisa falar sobre isso. A gente vê suicídio em crianças, suicídio em adolescentes, em adultos jovens. Então, não tem classe social,
não tem cor, não existe isso. Existem pessoas que estão precisando de suporte na sua saúde mental para que o suicídio não aconteça, nem outras alterações, né, nem outras situações difíceis. Então, é importante a gente frisar que a gente precisa realmente se cuidar, né? A gente precisa buscar aquilo que nos traz tranquilidade, que nos traz um equilíbrio. Quando você, por exemplo, no seu dia a dia, já não está conseguindo administrar a sua vida com a habilidade necessária, epa, peraí, já é hora de parar, repensar e procurar um profissional. Ele vai te dar um norte, vai te dar um caminho para que você consiga estar com a sua saúde mental em dia e consiga ter uma vida saudável, né? Consiga produzir nas mais diversas esferas da sua vida. E as pessoas falam, né? Eu até assisti uma palestra de uma pessoa mestre em saúde mental, em suicidologia, especialista em suicídio, não vem a palavra agora. E assim, ela dizendo que essas questões daqui, as pessoas que têm tendências a comportamentos suicidas, né, que tem raiva do Setembro Amarelo, porque a gente só fala disso agora, nesse momento. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro, que a gente trabalha com saúde, quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com questões relacionadas que podem afetar essa saúde mental, esse equilíbrio, né? A gente bate na tecla disso o tempo todo. A gente não precisa sair com um lacinho amarelo todos os dias, porque a gente faz isso todos os dias. Quando a gente chega e senta com a família para dizer, olha, vamos investigar isso, porque é interessante. Eu, por exemplo, vamos encaminhar esse adolescente, essa criança, para o psicólogo, para enfrentar tal situação de bullying por conta do transtorno. Então, isso a gente faz a prevenção todos os dias, o dia todo, o ano inteiro. A gente só não se pinta de amarelo, né, no nosso dia a dia, mas a nossa luta é essa, né? Eu tive crianças e tive adolescentes que a gente vê, eu, por exemplo, que falo muito de transtornos de aprendizagem, né? Quando a gente vai ver a literatura, muitas questões de pessoas que têm transtornos de aprendizagem, os impactos não é só a evasão escolar, o impacto não é só nas questões acadêmicas por conta do transtorno de aprendizagem. Aquilo mexe com a autoestima, aquilo mexe com a vida social dessa pessoa, aquilo mexe com tantas coisas, né? E que os transtornos de aprendizagem também estão relacionados a maiores incidências, né? A pessoa que tem um transtorno de aprendizagem, existe um risco maior para o adoecimento mental por conta de todas essas questões. E com TEA não é diferente. Não, imagina, Ju, uma criança que está, vamos pensar assim, no terceiro ano, lá com os seus 9 aninhos, né, na faixa dos seus 9 anos, 10, e ela ainda não consegue ler. Né? Uhum. E ela está numa turma de leitores, uma turma onde as outras crianças elas estão descobrindo o prazer da leitura e ela não consegue ler. E ela olha para os demais e ela se questiona, por que meu colega consegue e eu não consigo? Por que eu olho para essas letrinhas e sai tudo embaralhado? Né? Uhum. E aí é nisso que a gente fala, né, da questão da saúde mental, porque é impossível uma criança observar esse contexto e não se comparar. Ela vai se comparar e ela vai se entristecer. Imagina isso de maneira repetida. Uhum. Né? Então, a criança, como você falou, não é só a questão da evasão escolar, né? Mas é a questão do estar ali todos os dias se sentindo inferior. Isso Exato. É muito importante. Vai ter um impacto na sua saúde mental? Claro que vai ter. Isso vai ter um impacto não só na saúde mental da criança, mas na família. Porque esse pai e essa mãe que participa de plantões pedagógicos na escola e são orientados à busca do reforço,
busque o psicopedagogo, faça uma avaliação neuropsicológica. Ele também fica, né, apreensivo. Há uma comparação que é natural, né, até certo ponto. Porque o meu filho mais velho leu com tantos anos, né? E porque todos os coleguinhas da sala estão lendo, por exemplo, né? E aí os pais ficam realmente angustiados. Então perceba que quando uma pessoa da casa adoece emocionalmente, vai afetar toda uma família, né? E é por isso que a gente fala de saúde mental não só no mês de setembro. Parece até que a gente está sendo prolixa, né, com relação a isso. Mas não é, porque a gente sabe dos impactos, dos prejuízos que isso pode causar a essa pessoa. Então, imagina o que é uma criança com TDAH que não consegue ficar quieta, né? Uma criança que tem uma predominância aí hiperativa ou até do tipo combinado, onde ela não consiga parar realmente, prestar atenção, ela vai estar provocando um, provocando o outro, levantando da cadeira, a aprendizagem vai ser mais baixa, porque ela não consegue sustentar a atenção, e aí os outros vão estar, então porque fulano isso, porque fulano aquilo, e isso vai repercutir na vida dela, não tem como não repercutir. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, orientar. Eu, particularmente, Ju, entendo essa ferramenta aqui, né, o Instagram, como uma forma de orientar, de informar, de alertar, né? Sinceramente, eu não estou preocupada de que pacientes venham para mim por conta da rede social. Não é isso, né? Não é isso. Eu me preocupo em aquelas pessoas que têm acesso a isso, porque hoje em dia todo mundo tem acesso, né? Que possa ter informação, que possa buscar ajuda, que vá, seja no profissional do plano de saúde, se não pode ir no serviço privado, se puder ir no serviço privado, que vá, né? Mas que não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar informação, porque realmente é fundamental para que essa pessoa possa se desenvolver, e se desenvolver não de qualquer forma, mas se desenvolver de maneira integral, né? Se desenvolver de maneira saudável integralmente. Não é se desenvolver apenas, né? Se desenvolver da melhor forma que ela consegue, né? Então, essa questão da individualidade, né? Muito presente, que todo mundo, acredito que todas as crianças, todos os adolescentes que chegam para você, que é como eu também trabalho, a gente trabalha muito de forma individualizada, seja qualquer diagnóstico que essa criança tem ou venha a ter, né? Quando a gente está no processo. É tudo muito individualizado, porque mesmo que os transtornos que não estão, né, que não são espectro como o autismo, a gente precisa saber que existem individualidades, peculiaridades do ambiente de reforçamento, que a gente que trabalha com comportamental sabe demais, né? Então, às vezes, as famílias acabam reforçando certos comportamentos, ou então deixando de reforçar os outros que seriam maravilhosos para ajudar a gente, né? Então, existe também esse trabalho de treinamento dos pais, eles que vão dar intensidade muitas vezes, eles que vão observar, fazer aquela análise funcional que a gente fala, né? Eles que vão trazer... Acontece muito, Ju, essa questão do reforçamento, como você está falando, né? Inclusive, tem colegas profissionais que dizem: eu não gosto de atender criança exatamente porque vai ter que lidar com situações, né, da família. E quem atende criança, não se iluda, vai atender a família. E imagina que a família ela vai ter essas peculiaridades, né? Por isso que o nosso trabalho é tão personalizado, é tão individualizado, porque o que funciona na dinâmica de uma família não necessariamente vai funcionar na outra. E não adianta eu exigir de uma família aquilo que ela, infelizmente, não tem condições de ofertar por diversos motivos. Né? Exatamente. Então, a gente que trabalha com criança, eu particularmente gosto o paciente que está comigo, a família passa pelo treinamento parental. Porque eles precisam entender que a gente, só os profissionais, a gente não vai dar conta. Eles são os nossos coterapeutas, né? Eles que realmente vão dar a intensidade
do que o tratamento precisa, que a criança necessita para evoluir, porque são eles que estão todos os dias com essa criança por uma quantidade de horas que a gente, né, jamais conseguiria profissionalmente falando. Então, o treino parental é algo fundamental para quem atende crianças, sejam essas crianças com desenvolvimento típico ou atípico, porque essa família, munida de informações, ela vai poder dar continuidade àquilo que a gente faz na clínica. Veja como é fantástico, né? Imagina quando eu tenho um mau trabalho de avaliar, de montar um planejamento terapêutico, de fazer uma intervenção mais intensiva possível, de acordo com o modelo que a gente trabalha, e chega em casa a família não dá continuidade. Infelizmente, é como eu digo para essa família, não sou eu que estou dizendo, a própria ciência mostra que a criança não vai ter a evolução como teria se a família estivesse engajada, se a família estivesse ali participando ativamente. Então, assim, essa parceria, profissionais que atendem a criança, família, e eu vou ampliar, escola, é fundamental. Olha, Ju, eu vou em todas as escolas dos pacientes que eu atendo. É muito importante. É muito importante. Todas. Eu amo ouvir a equipe pedagógica. Eles têm um olhar que eu da clínica não tenho. E eu acho isso importantíssimo. Imagina que a criança passa, em média, 20 horas por semana nesse ambiente. Sim. Então, a escola precisa nos ajudar também, porque lá é um ambiente riquíssimo em estimulação. Então, quando a escola sabe o que a gente está fazendo na clínica, sabe o que os pais estão fazendo e reforça lá no ambiente, que é extremamente coletivo, né, riquíssimo, olha o ganho. É espetacular. Então, aqui todo mundo já sabe. Eu vou em todas as escolas, passo o maior tempão para observar, para conversar com a equipe, para trocar, né? Que é tão importante. E aí sim a gente tem um resultado espetacular das crianças que têm atraso, das crianças que têm transtorno e na saúde mental das crianças e das suas famílias. Das famílias, com certeza. Quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente bater nessa tecla também da família, né? E eu sempre pergunto, você está fazendo terapia? Vocês estão fazendo terapia, né? Muitas vezes, lá no meu relatório, no finalzinho, tem uma recomendação. Recomendo psicoterapia de casal. Aí as pessoas ficam tipo, não tô entendendo porque a psicopedagoga tá indicando psicoterapia de casal, como assim? E aí eu vou explicar para eles que é importante, que eles se entendam enquanto casal, porque eles que vão dar o suporte para essa criança, eles precisam se entender enquanto pais, né? Isso, e é algo muito importante da gente falar, porque as famílias que têm uma criança, né, que tem deficiência, ela tem demandas que uma família que não tem jamais teria. Assim, é muito natural, muitas vezes, esses pais se perderem de vista dentro de casa, porque as demandas com a criança são tantas que muito facilmente eles se perdem de vista. Então, quando eu faço treino parental, uma das questões que a gente conversa é o que é que vocês estão fazendo por vocês, tanto individualmente, né, homem, mulher, enfim, como enquanto casal, né, que eles precisam realmente ter um momento para eles, um momento de conversa que vá para além dos filhos, e isso é muito importante. Eles percebem, só depois que começam a ter esses momentos, eles percebem o quão valioso é. Hoje mesmo eu conversava com um casal que já estão em terapias individuais, em terapia de casal, mesmo assim eu passei, a tarefa da semana vai ser essa. Vocês precisam se surpreender. E um olhou para o outro assim, ai que delícia, quanto tempo que a gente não se surpreende. Imagina quando esse casal se surpreender durante essa semana, só vou saber na próxima semana, né? O quanto o clima nessa casa, esse ambiente vai estar mais leve. E essa criança vai sentir esses pais mais conectados, né? Mais amáveis um com o outro, podendo também entender quando a criança não estiver muito legal, eles vão estar mais tolerantes, né? Tanto um com o outro, como com a criança. Então,
A saúde mental, Ju, é para a família, não tem como ser diferente. Uhum. Carlinha, você atende muitos adolescentes. Eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito, né, principalmente dos adolescentes que se enquadravam no antigo, né, síndrome de Asperger. E agora a gente entende que é autismo de nível 1, né, de nível de suporte 1, que precisa de pouco suporte, aquela pessoa que quase imperceptível, que existe os padrões, existe a inflexibilidade cognitiva, mas que ela é funcional até certo ponto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Principalmente os adolescentes, porque eu acho que vem muito assim, acho que acontece muito com você, porque acontece comigo. De chegar uma criança que está com uma adolescente que chega com dificuldade de aprendizagem, parou ali, empacou e ficou ali, tá tendo muita dificuldade, muita dificuldade. E quando a gente vai investigar por trás, existem todos os padrões que faz a gente levantar a hipótese diagnóstica de TEA. Então, foi aquela criança, né, que se desenvolveu bem, que tinha suas peculiaridades, mas era entendida como, é o jeito dele, é a personalidade dele, e foi passando e chegou no momento de uma dificuldade. Né? Então, deve chegar assim para você também, para avaliar, e que muitas famílias se surpreendem quando a gente diz, olha, existe a possibilidade de um diagnóstico de TEA. TEA o quê? Não! Eu pensei em tudo menos isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dos adolescentes que têm TEA de nível 1 e dessa relação com a saúde mental, com o adoecimento mental, com as tentativas de suicídio, com a depressão, para as famílias também ficarem atentas, né? Sim, o que é que acontece? Normalmente, quando são casos muito sutis, como esse que você está falando, né, que necessitam de pouquíssimo suporte, eles acabam chegando para o serviço de psicologia por conta das comorbidades, né, por conta de um transtorno de ansiedade, por conta de uma fobia específica, por conta de depressão. Por quê? Porque chega um momento da adolescência que eles vão precisar interagir de uma maneira diferente, né? Chegam as paqueras, a libido está aí funcionando normalmente, eles estão aí querendo fazer muitas descobertas, porque é o período da adolescência, né? E aí eles não sabem como fazer isso, então acabam chegando para a gente casos mais sutis que exigem realmente não só o diagnóstico, mas uma intervenção muito voltada para as comorbidades, né, como essas que eu citei, mas também com esses desafios que são próprios da idade. E aí é muito interessante porque a gente vai treinar, né? A gente vai ensinar esses adolescentes, e os pais morrem de rir comigo, porque eu converso abertamente com eles sobre tudo, a gente não tem limites com relação a isso, né? E a gente vai conversar, sim, sobre sexualidade, sim, sobre os seus desejos, como é que está acontecendo internamente. Muitas vezes eles não conseguem organizar um discurso, né, tão bem elaborado sobre isso, mas a gente vai oferecendo esse suporte que é mínimo, mas é necessário, né? Isso. E aí eles vão compreendendo, e aí a paquera vai acontecendo, o namoro vai acontecendo, e é muito bacana quando isso acontece, porque a gente tem a possibilidade de oferecer esse suporte, né, e ele transcorrer, e ele ter o desenvolvimento psicossexual dele muito dentro do que é esperado. Então, assim, existe sim a necessidade não só do diagnóstico ainda na adolescência, mas também da intervenção pensando nesses outros fatores que fazem parte dessa fase do desenvolvimento, né? E como a gente já sabe, há uma incidência maior, né, nas pessoas que têm autismo com relação a suicídio, a outras situações também, e a gente vai trabalhar prevenindo, para que isso não aconteça. Né? Quando a gente fala em depressão, a associação com o autismo e com o suicídio é alta. Então, a gente realmente precisa estar atento, as famílias precisam prestar atenção, né? Hoje, eu fui fazer o cabelo, né? Enfim, conheci a moça que fez a maquiagem,
é mãe de um autista de 19 anos. E a gente passou um maior tempão conversando exatamente sobre os desafios que ela está enfrentando nessa fase, né? Carla, como é que eu faço quando ele quer paquerar? O que é que eu digo e tal? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes ela faz, porque ele tá no grupo, mas ele não sabe como se portar naquele grupo, ele não sabe como chegar na paquera, enfim, tem os impulsos, né? E aí isso tudo vai ser trabalhado, isso vai treinado. Ninguém nasceu sabendo, né? Mesmo quem não tem o transtorno, não nasceu sabendo. As experiências que vai tendo no decorrer da vida é que vai possibilitando a cada vez uma aproximação com mais habilidades, né? E o adolescente com autismo também. Então é por isso que, independente de ser na infância ou na adolescência, o acompanhamento é tão importante. Com certeza. Carla, eu tenho tem duas perguntas. Primeiro tem aqui, lógico que eu vou falar, da Rafaela, que disse lindas. Muito obrigada. E tem aqui a Miclé, que ela falou sobre a questão da alfabetização, que ela está com uma criança que está nessa fase de alfabetização. Se tem alguma dica que ela vai começar agora, né? Se existe isso. Ela colocou em outro comentário que usa, né, os marcos do desenvolvimento, que se baseia pela caderneta de vacinação das crianças para poder fazer isso. E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão da alfabetização, que a aprendizagem conversa muito, né, principalmente das crianças com TEA, conversa muito a psicopedagogia e a psicologia com a aprendizagem e com esse processo de alfabetização, porque tem muita coisa atrás das letrinhas, não é só juntar a letrinha, né? E se você tem alguma dica para dar para ela. Então, como a gente falou, tudo é muito individualizado. A gente precisaria realmente conhecer um pouco mais a fundo, até para falar com mais propriedade. Mas, de maneira geral, né, se a gente está lidando com uma criança que já tem o diagnóstico, eu vou pressupor isso, sim, a gente vai usar de muitos recursos visuais, né? A gente não vai ficar só na fala. O suporte visual, ele é muito importante. E a gente pode ensinar, né, pode alfabetizar essa criança usando muitos recursos, né? Desde do brincar simples, do brincar bem natural, a algo um pouco mais estruturado, com recursos visuais preparados especificamente para a tua criança. Então, acho que a primeira coisa é realmente você procurar um profissional que possa te dar um suporte, dizendo assim, não, teu filho vai desenvolver melhor usando tal estratégia. Mas se for o caso, você está fazendo essa estimulação com a criança, acho interessante que você use e abuse dos recursos visuais e ensine essa criança brincando. Aí vai, massinha de modelar, massa areia, letrinhas móveis, né, alfabeto móvel, enfim, tantas coisas que a gente pode utilizar para ensinar essa criança, a tinta. Olha, a gente tem um verdadeiro arsenal de coisas para utilizar com essa criança. É importante também a gente lembrar que não é porque a criança está na turminha que está dentro do processo de alfabetização que essa criança tem habilidades preditoras para a alfabetização. A gente precisa avaliar o repertório dessa criança para saber se essa criança está preparada para ser alfabetizada agora. Existe um movimento de inclusão que é super pertinente, a criança precisa sim estar dentro da turminha da idade dela, mas a gente precisa entender que ela é um caso individual, que ela vai caminhar de uma forma diferente daquelas crianças que estão em fase de alfabetização. Então, pode ser que essa criança não esteja preparada para a alfabetização nesse momento. Então, é importante, né, se você é profissional, avalie primeiro o repertório dessa criança, vê se ela tem as habilidades preditoras para a alfabetização, para depois começar a alfabetização. Não adianta querer alfabetizar essa criança se ela não está preparada ainda.
Isso, exatamente. Tem uma outra pessoa que perguntou aqui se a família é também orientada a lidar com as questões sexuais do jovem com TEA. Deve. A família, ela precisa receber as orientações, porque, como eu falei, nem sempre a gente vai esgotar esse assunto na sessão, né? A família recebe as orientações através do treino parental, para que no ambiente de casa isso possa ser conversado abertamente, para que todos possam lidar com isso de uma maneira natural, porque sexualidade é um conceito muito amplo e deve ser visto de maneira muito natural. Tem uma coisa também, Carla, sobre os adolescentes, é que quando as famílias ficam com medo de falar sobre o transtorno, primeiro, né? Então, existe todo um tabu, uma questão que a gente vai quebrando. Quando chega pequenininho pra gente, é maravilhoso, porque a gente já vai fazer esse trabalho, e aí é perfeito. Mas quando não, vem essa questão do tabu de falar sobre o transtorno. Né? E da sexualidade já existe um tabu para falar sobre sexualidade de uma forma geral, entre adultos, adultos com adolescentes, os pais com os filhos, né? E é importante sim a gente falar disso. E aí, quando a gente teve uma mãe uma vez que me falou assim, Jússi, fulaninho, tem 9 anos, tá se masturbando, ela disse assim, tá se mexendo. Ela usou uma palavra, ela é estimulando. Aí eu, olha só que legal, vou te parabenizar porque você tem um filho pré-adolescente, uau! Ele está se masturbando. Ela, meu Deus, masturbando. Aí eu, está se masturbando, isso é normal, todas as crianças passam por esse processo de se conhecer, é importante. Não é porque ele tem TEA que ele não vai fazer isso. A gente precisa orientar você agora e orientá-lo e orientar a criança como uma criança típica, de desenvolvimento típico. Não pode fazer isso na frente de todas as pessoas. Esse é um órgão que é só seu, só você mexe. E dar as diretrizes, as orientações, como se fosse uma criança típica, né? Porque tem as questões sociais, né? Os empecilhos sociais, que a gente sabe que as crianças, os adolescentes com TEA têm, deixam passar algumas coisas, os filtros, assim, né? Irregulares, mas que é importante a gente orientar, sim. Então, sexualidade, TEA, não deve ser um tabu dentro de casa. A gente precisa conversar abertamente com todos eles, né? Exatamente. É muito isso, assim, eu sempre trago esse assunto para os pais, e aí eu sei que muitas vezes, até para pais de crianças típicas também, muitas vezes é difícil, e aí a gente vai orientando para que eles entendam que isso faz parte, né? Faz parte da gente, assim como a gente desenvolve outras. Carlinha travou? Oi, Carla. Oiê! Ih, travou. Voltou. Tá normal para mim, não travou não. Ah, você deu uma travadinha aqui, mas tudo bem. Ótimo, pode continuar. Tá. Uma outra dúvida que eu vi aqui, Ju, foi sobre deficiência intelectual, se pode ter o TDAH. Pode, né? Os transtornos, como a gente falou, eles podem vir comórbidos. E assim, o TDAH é um transtorno que muitas vezes ele vem com associações. Ele traz outros transtornos associados. Então, isso realmente pode acontecer. E aí, uma boa avaliação vai poder te dizer se realmente há essa comorbidade ou não. Isso. Carla, eu queria agradecer. Já estamos mais de 1 hora de live. Eu sei que você está cansada, que você hoje foi de estrela. Gente, quem não segue ainda a Carla, vá seguir, que tem assim, um conteúdo gigante. Se eu pudesse, eu ia salvando tudo assim e reproduzindo no meu. Ju, nosso carinho é recíproco, Ju. A nossa admiração é mútua, que bom, né?
Que bom. Eu queria que você falasse, Carla, do podcast dos meninos, o nome de novo, se você lembra, para a gente poder divulgar mais. Eu acho que não vou lembrar agora exatamente, eu coloquei lá, depois a gente pode ver. Pronto. Entre alguma coisa, assim, não vou lembrar exatamente agora. Tá. Mas eu vou colocar novamente, vou marcar para que você possa repostar e aí as pessoas possam ver. Eu não vou correr no erro de repente falar errado, né? Tá. Mas o podcast vale muito a pena, ele já tem muito conteúdo e como é feito especificamente por pessoas que têm o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, vale muito a pena que as famílias, enfim, possam ouvir os profissionais, para que, inclusive, possa ir desmistificando, né? Então, lá, todo. Travou de novo. Ai, meu Deus, sou eu ou é Carla? Será que sou eu que estou travada, gente? Falem aí nos comentários quem travou. Eita, Carlinha caiu. Vou convidá-la novamente. Até ela voltar, eu vou... Travou Carla, né? Tudo bem. Até ela voltar, eu vou indicar para vocês duas séries bem interessantes que vocês já ouviram falar também, acredito, né? Já falei nos stories de uma e já falei no feed de outra. A respeito da... Deixa eu ver se eu convido Carla de novo. Eita, eu acho que ela travou mesmo. A respeito de ouvir as pessoas com autismo. Então, tem o Sam, dentro da série, né, do Atypical, na Netflix. E existe outro na Netflix, que é Amor no Espectro, que é justamente falando sobre relações amorosas. O Atípico é uma série fictícia que a Carlinha não está conseguindo participar. Vamos de novo. É uma série fictícia, enquanto o Amor no Espectro não é real. Olá, voltou! Eu estava dando a dica do Atypical, da série, e do Amor no Espectro. Você já viu essa? Já vi. Não finalizei, sabe? Porque é muita coisa pra gente acompanhar. Aí eu estava indicando isso porque fala justamente são pessoas reais. O Atypical é fictício, né? Mas, assim, o ator, ele é perfeito, porque ele deixa aquela imagem caricata de que os atores fazem quando fazem uma pessoa com autismo, né? E é bem... Quem convive com pessoas com autismo sabe que ele faz exatamente do jeito que é. E o outro, né, o Amor no Espectro, são adultos que estão dentro do transtorno, que têm o transtorno e que estão procurando um amor. E aí a gente vê as nuances de comportamento, de inflexibilidade, de padrões repetitivos, interesses restritos. É muito interessante porque é vida real. E é falando de amor, dessa necessidade deles de se relacionarem, de fazer sexo, de se casar, de ter filho. Olha, é o máximo. Vão lá no Netflix, quem tiver tempo, vai assistindo aos pouquinhos, porque é perfeito. E depois que a Carlinha vai colocar lá, né, o nome certinho do podcast. Vou sim. Porque é melhor do que nós falarmos que a gente pode ser especialista do tanto que for, mas a gente não vive isso, né? Então, sabe, ouvir a pessoa que vive aquilo é outra coisa. É uma delícia, é angustiante certas vezes, deixa a gente triste por saber que muitas vezes nós profissionais, nós humanos, deixamos a desejar
com relação às relações, às expectativas, né? Então, é muito importante ouvi-los, dar voz, né? Tem um movimento das pessoas com deficiência que nada de nós sem nós. Então, é muito importante dar voz, né? Exatamente. Por mais que a gente traga as informações, as orientações, ninguém com mais propriedade para falar sobre o que vive do que eles, né? Verdade. Então tem que dar voz a eles mesmo. Tem outros perfis que eu não vou lembrar o nome porque sempre tem uma arrobinha diferente e aí eu vou correr o risco de errar. Mas quem quiser conhecer pessoas familiares que falam disso, que tratam isso na vida real, e de pessoas adultas também, chama a gente no direct. Eu acho que Carla também vai ter alguém para indicar, né? Tem a Carol, esse eu sei de certeza, que é Autizando. É a Carol, né? Ela é dentista, odontopediatra, estudante de medicina. Então vocês vão ver o quanto funcional ela é, né? E como ela trata o autismo. Ela teve o diagnóstico com 28 anos. Então, a fala dela com relação a muitas coisas é muito pertinente, né? Então, quem quiser, chama a gente que a gente vai divulgando os perfis. Quem quiser acompanhar mais, mais de perto, estou à disposição. Acredito que Carla também. Com certeza. A gente está aqui para isso, né? É toda uma vida dedicada a isso. Então, o que a gente puder partilhar, com certeza iremos partilhar. Faz parte do nosso trabalho essa sensibilização. Que a palavra conscientização, ela deixa aquele ar de militância, né? Você tem que, né? As pessoas não têm que nada, a gente tem que respeitar também as outras, né? E essa sensibilização é diferente, né? A gente vai, o nosso trabalho no Instagram principalmente é esse, é sensibilizar, né? De saber que existe tratamento, que existe terapia, que existem condutas adequadas. Então, quem tiver dúvida ainda, eu sei que a Carlinha tá morta de cansada, que a carinha dela não nega. Eu agradeço. Ela acorda cedo. 5 horas da manhã, tô de pé. Muito bem. Eu mandei uma mensagem 6 horas da manhã, ela me respondeu, minha gente. Então, você já 5 horas, porque a gente precisa malhar antes de começar os atendimentos. E vão lá, acompanhem, curtam todas as postagens, porque é um conteúdo, assim, riquíssimo. Eu agradeço demais, Carla, a sua participação. Acho que foi o Café com Psico mais calmo que nós tivemos. Que você passa essa calmaria toda, porque eu sou toda mexada. Que coisa boa, eu que agradeço, Ju. Assim, eu fico muito feliz de poder falar sobre o meu dia a dia, sobre o que eu vivo, sobre o que eu amo. Eu só não faço aquilo que realmente eu não consigo. Mas eu fico muito feliz, né, desse nosso bate-papo. Fico feliz que essas informações cheguem a outras pessoas. Enfim, eu estou aqui à disposição sempre. Se for para falar dos meus pequenos, pode chamar que eu vou. Então, simbora. Pode deixar que vai ter demanda. Não se preocupe, não. Tati está dizendo aqui, muito obrigada por partilhar tanta informação. Nós que agradecemos por você estar aqui hoje, né? Terça-feira, 8h30, 8h48, e vocês aqui querendo escutar a gente, né? Vamos fazer um pose por print. Bora. Deixa eu ver. Vamos, marquem a gente. Vamos lá já. Tirei aqui, mas tirem aí. Muito bem. Marquem a gente pra gente poder repostar, tudo bonitinho. Exatamente. E quem sabe em breve a gente tem outros Café com Psico, né? A gente já tem algumas coisas para falar aí juntas, né? Pois é. Hoje não teve café porque o pessoal tava jantando, né? Que foi a hora. Não, mas eu trouxe meu cafezinho, viu? Olha aqui.
Personalizadíssima. Não sou chique tanto. A minha é da Le Biscuit. Personalizada, uma família que me deu com muito carinho, porque eu amo café. E aí, uma Já tem família esse muito comum. querida que me deu, tá aqui. Eu já tomar meu cafezinho muito bem para não atrapalhar aqui a fala, né? Né? Mas teremos outros cafés com psico, com certeza. Vamos sim, gente. Mandem as sugestões. Quem quiser ver Carlinha por aqui de novo, a gente vai se ajustando. Mandem sugestões de tema que a gente vai conversando. Carlinha, muito obrigada. Um cheiro. Um beijo, eu que agradeço, viu? E venha, viu? Venha pra cá de novo. Venha me ver pessoalmente. Eu amo Maceió. Maceió é a minha cidade no mundo. Que Paulo Afonso não fica com inveja. Mas quando a gente chega assim, naquela orla, eu já digo pro meu marido, meu Deus, rapaz, que esse lugar. Apesar não é por nada, não. Mas eu moro bem pertinho aqui, 3 quarteirões da praia. Então eu posto, né? Inclusive, correndo na praia, aquele marzão. Ai, é lindo. Eu sou maceiense, assim, roxa. É Maceió minha sereia, né? Na veia. É, nosso paraíso das águas. Isso mesmo. Então, venha-se embora. Vou sim. Ó, chegando no litoral maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou suspeita, minha gente, porque eu sou, né? Sou da praia mesmo. Sou maceiense daquelas. Todo final de semana o programa é praia. Tem que ter praia. Muito bem. Pois pode se preparar que quando eu for para Maceió, vou dizer, vou visitar Singular, que eu quero ver a bonita. Vai estar linda já com a exposição. Pode vir. Carla, muito obrigada. Beijo. Cheiro. Boa noite. Vai descansar. Boa noite. Vou sim. Tá lindo. Verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Mandem sugestões de tema para a gente conversar de novo. Mandem os feedbacks se vocês gostaram, se não gostaram. Mandem os prints, marquem a gente para a gente repostar tudo, beleza? Um cheiro. Até sábado. Sábado tem café com psico 8 e 8, viu? Não faltem. Um cheiro.